Boa noite, gente. Vamos para mais um Fala Pra Mim. Hoje eu quero começar o Fala Pra Mim de uma forma diferente, tá? Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um desabafo aqui, tá? Mais uma vez eu me senti impotente em conseguir um médico, um psiquiatra para o meu filho que é autista. Vou fazer um convite para todas as mães de crianças que são especiais, autistas, para acompanhar com a gente. O primeiro podcast do próximo mês vai estar aqui uma pessoa super bacana falando do autista, uma pessoa que já deu palestra, que é autista, que é mãe de autista. E eu queria agora apresentar para vocês o Yucinda Tabu, pedir para ele falar um pouquinho sobre ele para vocês. Boa noite. É um prazer estar aqui no programa Fala Pra Mim. É um prazer estar com a Núbia aqui no estúdio do Denis, é isso mesmo, Núbia? Hoje estou vereador, fui liderança comunitária durante 25 anos e fomos criando uma base sólida. Hoje estamos lá representando aí toda a cidade de Belo Horizonte, mas oriundo da região leste. A gente faz um trabalho bastante importante na região leste, na região oeste, na região norte também de Venda Nova. E estamos aqui à disposição, Núbia. Estamos à disposição. Então, Então, fala para mim, o que te motivou a ir para a política? Olha, na realidade, acho que tem que desligar isso, né? Na realidade, eu participava de associações comunitárias na minha região e a gente pegava as demandas, né, dos moradores e conseguia levar até a prefeitura. Algumas coisas a gente resolvia, outras a gente lutava para tentar conseguir. Conseguimos um MEI lá para o bairro Sagrada Família, que foi uma conquista muito importante. Conseguimos reformas de alguns espaços. A Filarmônica 1º de Maio foi um espaço que a gente conseguiu recursos com a Fundação de Cultura e conseguimos reformar. Também utilizamos recurso próprio, né, naquela época para poder estar consertando a Filarmônica 1º de Maio, que é uma referência. É o espaço onde o Juscelino Kubitschek ia dançar. É o espaço onde o Juscelino Kubitschek levou a orquestra para tocar na posse dele de governador, levou para a inauguração de Brasília. Então a gente conseguiu, depois de 81 anos, a reforma total desse espaço, tá lá. Então a gente conseguiu muita coisa junto com os moradores, né? A demanda que são dos moradores, a gente lutava junto com eles e a gente conseguiu trazer muitas melhorias para a região leste de Belo Horizonte. Bacana. Então você sabe assim o que uma liderança passa na pele, né? Porque você veio dessa base aí de liderança comunitária, você sabe que o quão difícil é ter acesso às instituições e conseguir levar as demandas e resolver os problemas. Sei disso. Eu participei ativamente da Conforça, ativamente da CONCEP, no meu caso lá, CONCEP 20, que é o Conselho de Segurança Pública. Participei ativamente e participo ainda do Conselho Local de Saúde. Então são áreas importantes, né, e carentes na cidade. Hoje você vê as unidades básicas de saúde, você mesmo disse que passou hoje na UPA e foi diversas vezes lá e falta médico para te atender. Sim. Falta medicamento. E isso é muito ruim para a cidade. A gente luta para que isso deixe de acontecer. Verdade. E aí, assim, hoje, você como vereador, você receber essas lideranças e conversar com essas lideranças, o que você tem feito para aproximar essas lideranças do seu gabinete? Como que você tem trabalhado com essas lideranças? Núbia, a gente sentando dos dois lados da mesa, eu me considero ainda uma liderança comunitária, apesar de estar vereador, então eu sei a dificuldade que todas as lideranças passam. Eu sei que é difícil para eles abandonarem o seu dia a dia para ir lá lutar para o bem comum. E isso é muito bonito. Isso é fantástico. Então eu considero isso de forma bastante importante para o meu mandato. Tanto é que levamos, através do nosso mandato, aprovamos o novo orçamento participativo, que é impositivo, né? Que também é um programa de governo que foi exitoso durante muito tempo. Deixou de ser exitoso quando parou de fazer as obras que eram eleitas no orçamento participativo. Hoje, já com essa lei essa PELO, né, projeto de emenda à lei orgânica,
que foi aprovado na Câmara Municipal, um projeto que eu levei para lá, hoje é obrigatório o governo investir 0,2% do orçamento líquido da corrente do município para poder utilizar nas obras do orçamento participativo, o que dá aí em torno de 33 milhões por ano. E a gente quer dobrar esse valor, talvez até triplicar, para que as obras que estão represadas sejam realizadas. Então a gente tem aquela... Eu fui assessor do orçamento participativo, eu fui gerente de esporte, eventos e feiras da Regional Leste de Belo Horizonte. Então eu sentei no Poder Executivo, eu sentei na cadeira da liderança comunitária e hoje eu estou sentado na cadeira de vereador. Então, graças a Deus, eu consigo entender bem tanto o Poder Executivo quanto as lideranças comunitárias para que funcione bem. A gente tem que pegar o bom exemplo, a gente não tem que reinventar a roda, pegar os bons exemplos e adotar onde também pode ser adotado. Sim, verdade. Ô, Denis, eu acho que o microfone... Denis. Oi, agora voltou. Gente, problemas de gravar ao vivo é isso. Então, fala pra mim aqui. E o que você fala hoje da segurança pública? Olha, a segurança pública, eu participo do CONCEP 20, que é o Conselho de Segurança Pública da minha região, há 15 anos. E o que acontece na segurança pública são vacâncias, falta de profissionais, né? Eu acredito que tem a falta hoje em Belo Horizonte de aproximadamente 5 mil policiais militares. Isso impacta diretamente na segurança pública da cidade, né? Então, tem a questão também do judiciário, que quando a polícia militar pega um meliante e leva para a polícia judiciária, faz a ocorrência, no outro dia esse cidadão está na rua novamente. Sim. Então a polícia militar ela acaba enxugando muito gelo. Há um tempo atrás a gente tinha uma loja e a loja foi arrombada, nós levamos junto com a polícia militar, fomos fazer a ocorrência no Ceflan, chegamos lá, a pessoa que fez o arrombamento da loja saiu antes que eu tivesse saído. Eu fiquei lá 18 horas para poder fazer uma ocorrência. Quando a gente saiu, o meliante já estava solto na rua novamente, né? Hoje tem a passagem pela custódia, lá, audiência de custódia com o juiz, muito até para ver se aquele meliante, se ele foi maltratado pela polícia judiciária ou pela polícia militar. Então, é preciso modernizar, é preciso que você chegue para fazer uma ocorrência num Ceflan, que tem uma estrutura dessa aqui e que tudo que eu falar já saia numa impressora impresso ali. Em 5 minutos eu dou meu depoimento, a pessoa que é a ré também dá o depoimento dela e já pode ser mandado para o judiciário uma questão com 5 minutos, em vez de você ficar 18, 20, 24 horas Sim. prendendo a polícia militar, enquanto ela podia estar fazendo policiamento ostensivo. Sim, verdade. E assim, eu vejo muito assim, uma diferença, sabe? Meu respeito a todos os policiais, né? Claro. Mas eu vejo uma certa diferença de tratamento das polícias, né? Quando eles estão nas áreas nobres e quando eles estão em comunidades. Até a forma de abordar as pessoas é diferente. E eu acho que deveria ter um caminho de fazer esse trabalho em comunidade sem precisar de uma... Como é que eu vou explicar? Dessa... Sabe? Um excesso de força, abuso de autoridade. Exatamente, entendeu? Acho que não precisa de chegar, porque lá tem trabalhador também, lá não tem só bandido, lá tem trabalhador. A grande maioria 99% são trabalhadores. Sim. E muitas dessas pessoas, elas são assim, oprimidas pela polícia dentro de comunidade. Eu já cansei de ver essas situações acontecerem. E assim,
eu peço, né, para os órgãos competentes, para se pensar num trabalho melhor, né, voltado para esse assunto, porque esse assunto é um assunto que, dentro da comunidade, muito comentado. Concordo plenamente. A forma de abordagem de um policial dentro de comunidade e dentro da Zona Sul é totalmente diferente. Na Zona Sul, você vê que eles estão ali na pracinha, eles brincam com as crianças. Eu falo porque eu frequento a Zona Sul, então eu sei. Eles estão ali na pracinha, eles vão lá, brincam com as crianças, liga a sirene. E aí, quando eles estão na comunidade, tipo assim, cara, é diferente. Você tem até medo de passar perto de uma viatura. É verdade. Entendeu? Então, assim, existe uma diferença muito grande. Eu acho que precisa ser trabalhado isso, sabe? Uma coisa que tem que ser trabalhada. Talvez através do Fica Vivo, dessas instituições aí. Fazer um trabalho nesse sentido. É verdade. Eu acho que todo ser humano ele tem que ser tratado igual. Sim. Né? Tem que ser tratado igual. O tratamento que tem que ser... E é uma das brigas minhas, é que o que é utilizado na Zona Sul, por exemplo, numa pintura de solo, uma sinalização, tem muito mais qualidade do que é feito na periferia. Sim, sim. Né? Gente, é uma tinta rala que é utilizada na periferia. Sim. Lá no centro-sul, é uma massa grossa que é colocada no asfalto. Sim. Igual vou te dar um exemplo. Eu tive na Praça da Assembleia. Gente, eu fiquei impressionada com a qualidade. Tudo projetado assim, de forma com que ainda vai estimular o cérebro da criança. Ali é uma coisa de outro. O piso emborrachado. Gente, o piso da Praça da Assembleia é emborrachado. O filho do rico não pode machucar o joelho, mas o filho do pobre pode. Pois é. Fala tá errado, tá errado. Muito errado. Aí, assim, me fala uma coisa, assim, voltando para a saúde, né? Muitos profissionais também estão desestimulados a trabalhar por causa do baixo salário no SUS, né? Vocês têm trabalhado isso junto à prefeitura para melhorar esse salário, para trazer não sei, maior investimento para esses profissionais? A gente tem lutado muito junto com o funcionalismo público, tentando trazer melhorias para eles. Não é fácil, né? Porque tem defasagem aí de 40 anos. Né? Sim. Então é difícil, não é fácil, não. Mas a gente tem lutado e temos conquistado bons resultados para o funcionalismo público, que merece muito mais do que está tendo agora. A gente sabe disso, mas a gente tem articulado reuniões entre os sindicatos com a prefeitura, junto com a Câmara Municipal. A gente tem aprovado projetos importantes para melhoria para o funcionalismo público. Nós tivemos uma luta muito importante para as ACS e para as ACS, e tivemos conquistas importantes para eles. Agora é uma luta constante, que não acaba, né? Uma luta que não acaba. Hoje recupera um pouquinho, amanhã já perdeu de novo o salário, né? Já tem um salário que já está defasado, aí é preciso lutar de novo. É uma luta constante. Sim, verdade. E assim, querendo ou não, é um trabalho árduo. Porque eu vou falar com você, você ficar ali dentro daquele hospital ali, gente, eu não conseguiria ser médico. Porque primeiro que se eu ver uma pessoa morrendo perto de mim, eu morro primeiro. Eu não consigo nem prestar os primeiros socorros. Na realidade, quando eu faço uma visita técnica a uma unidade básica de saúde, a um hospital, a uma UPA, a minha preocupação primeira é com as condições de trabalho dos funcionários. Porque eu quero destinar recursos para melhorar as condições de trabalho dos funcionários, e tem feito isso. Porque o funcionário, tendo condições melhores de trabalho, automaticamente ele vai atender melhor o usuário daquela unidade de saúde. Aumenta o salário, coloca uma oferta melhor no serviço. O serviço da saúde é o principal de uma cidade. Então vamos tratar bem os profissionais com bons salários, médicos, enfermeiros tendo bons salários, os contratados também, os ACS, os ACS, terem um bom salário, para que incentive para que eles possam produzir melhor e que o atendimento para a população seja cada vez melhor. Sim, verdade.
E aí, vamos lá, educação. Educação. A base de tudo. Cara, eu falo o seguinte, até hoje, em toda a minha vida, 38 anos, eu não conheci ainda alguém que valorizasse um político, na verdade, né? Que valorizasse a educação da forma que tem que ser valorizada. Eu acho que a única pessoa que eu ouvi falar, né, dele, que poderia ter feito isso, era o Enéas. O Enéas valorizava muito a saúde. A saúde na a importância, educação. desculpa, a educação. A importância maior dele para o Brasil era a educação. E eles falavam que ele era louco, hein? Não, ele nunca foi louco. Louco fomos nós. Loucos fomos nós. O que você vê hoje da educação? Como que você... Assim, porque eu vejo que a educação tá... Assim, se nós formos falar dos profissionais, estão assim, né? Lutando para melhores salários e a luta deles parece que não está sendo ouvida, né? E aí, se a gente for falar da educação, né, do ensino, tá péssimo, porque pós-pandemia nós temos aí crianças no 5º ano semi-analfabeta, né? No início do meu mandato, eu visitei quase todas as escolas municipais, se não foram todas, de Belo Horizonte. Mas a gente fez um trabalho, que não é o meu perfil, não é o meu estilo chegar lá na escola e brigar com o funcionário, brigar com a diretora, não. Eu quero saber se eles estão tendo condições de prestar um bom serviço. Se o espaço físico que ele tem, se a materialidade que ele tem, se os equipamentos que ele tem dentro daquela escola dão a ele condições de poder prestar um bom serviço de educação. Então, com isso, a gente avisou a prefeitura com antecedência, avisou as diretoras com antecedência, a gente ligava, nós vamos fazer uma visita aí, para ver o que está precisando ser feito na escola. E fizemos visitas em quase todas, se não foram todas as escolas municipais de Belo Horizonte, EMEIs. E por incrível que pareça, cada vez que a gente chegava na escola, ela estava em obras. Porque o fato da gente falar que ia visitar aquela escola gerava já a correria para que a obra necessária fosse realizada nas escolas. Hoje, eu te falo com muita propriedade, em Belo Horizonte temos escolas públicas, municipais, muitas delas melhores até do que algumas escolas particulares. Sim, quando a gente fala em questão de estrutura, né? De estrutura. De estrutura, mas aí a gente vai para outra questão. Qualificação dos profissionais, atendimento das crianças especiais, como que eles estão fazendo esse trabalho com essas crianças, a qualificação desses profissionais para trabalhar com essas crianças, entendeu? A estrutura, eu falo que a estrutura hoje da escola municipal é maravilhosa. E tem um dedo meu nisso, pode ter certeza, viu? Agora, se a gente for falar, gente, eu fico olhando, o professor, ele faz mágica. Faz. Ele faz mágica. Eu falo com você por experiência. Meu filho, igual você já sabe, meu filho é especial. Eu tive um problema com meu filho pós-pandemia. Meu filho, ele quando veio a pandemia, ele estava no 2º ano. A pandemia veio, ele parou de estudar, não estudou mais. Quando voltou a pandemia, ele já estava no 4º ano. E aí eu cheguei para a escola e falei assim, não, peraí, como assim? Meu filho é semi-analfabeta. Aí eu fui na regional, não resolveu, fui na Secretaria de Educação, não resolveu, fui no Ministério Público, não resolveu, aí fui na Justiça. Enfim, a escola ensinou... E resolveu? Assim, para mim resolveu. A escola resolveu o problema do meu filho, dele não saber fazer nada. Em menos de 1 ano, eles ensinaram para ele tudo que ele não tinha aprendido. Mas eu acho que era para falar, tipo assim, ó, juiz, a mãe tá errada e nós estamos certos. Você tá entendendo? Então, assim, eu falo o seguinte, que precisa, hoje, ter pais e professores preocupados com a educação dessas crianças. Por que que eu te falo isso, Ilse? Eu, como mãe, me preocupei e corri atrás.
E o meu filho já não está tão atrasado. Mas nós vamos ter crianças passando para o 6º ano semi-analfabetos. Como que nós vamos chegar quando eles forem para o 8º, para o 1º? Quando eles formarem, como vai ser? Eles não tiveram ali o ensinamento básico. Você está entendendo? E assim, parece que a prefeitura, parece que as instituições não estão preocupadas com isso. E deveriam preocupar. Ou não é intuito do poder público lecionar essas pessoas e tornarem elas mais burras e ignorantes, porque quanto mais burro o povo é, melhor é para eles, porque quanto menos conhecimento, menos você vai poder exigir o seu direito, você vai saber o que você tem direito. Eu não sei o que está acontecendo, mas a sensação que eu tenho é que eles estão assim, não, é isso mesmo, vamos embora. Toca, como é que fala? A boiada aí para frente, porque é só boi. Não pode ser dessa forma, não pode. A educação, ela tinha que ser muito mais valorizada. O professor deveria ser muito mais valorizado. Aliás, o professor forma todas as outras profissões. Sim, sim. Né? Eu sou formado em gestão pública, eu tive professores para eu chegar até a gestão pública, né? Ter o diploma de gestão pública. Então, o médico também passou por professores, o dentista, o engenheiro, todas as profissões passam pelo professor para poder atingir ali o seu objetivo na vida. Então, deveria ser mais valorizado o professor. A educação, eu acredito que não falta dinheiro para a educação em Belo Horizonte. Não acredito que falta dinheiro para a educação em Minas Gerais. Então, você acha que falta profissionalizar melhor? Falta gestão. Gestão? Falta gestão. Aliás, muitas coisas no Brasil falta boa gestão. Entendi. No caso, por exemplo, talvez de pessoas mais atentas a isso, você acha que está tendo uma falta de atenção a essa situação, por exemplo? Você não acha que deveria se criar aí uma seleção dessas crianças, olhar as crianças que têm condições de passar e segurar as crianças que não têm condições de passar, igual eu estou te falando, que muitas crianças estão muito atrasadas nas escolas? Eu acho que falta um programa objetivo de educação no Brasil, no país. Sim. Um programa objetivo. Mas entra ministro, sai ministro, muda todo o sistema. Entra secretário de educação estadual, sai secretário, muda todo o sistema. Entra secretário municipal, muda o sistema de educação. Tinha que ter um projeto de educação sério, né, que não mudasse, mas que também fosse progressista, que ele progredisse, né, que evoluísse. Então, o fato é que, na verdade, não dá continuidade. Não dá continuidade. Entra outro com outro. Interrompe tudo que estava fazendo e começa a fazer tudo de novo. Começa a fazer tudo de novo. Aí parece que começa do zero. Aí não vai para frente. Tem que haver um programa de Estado para a educação, então, não um programa de governo. Parece que está colocando açougueiro para fazer o trabalho de que... Pois é, talvez até isso aconteça. Eu não tô afirmando isso aqui, mas talvez pode estar até acontecendo isso. Eu considero o problema da educação no Brasil um problema de má gestão. Sim. E falta de um programa de Estado de educação, não um programa de governo. Toda vez que o programa é de governo, quando muda o governo, muda o programa. Sim. Aí começa do zero novamente. Por exemplo, eu vou voltar lá atrás, no início da nossa conversa, no orçamento participativo e impositivo, o novo orçamento participativo, ele deixou de ser um programa de governo, hoje ele é um programa de Estado. Por quê? Porque qualquer prefeito que entrar vai ter que executar o orçamento participativo impositivo, que é o orçamento participativo de execução obrigatória. Então, não é mais um programa de governo, é um programa de Estado. Qualquer prefeito vai ter que executar. Sim, verdade. Aí ficou bom, né? Porque aí não vai ficar nada parado, né? Não vai engavetar mais nada. Não pode. Não pode, porque senão o prefeito incorre em risco de crime de responsabilidade fiscal. Porque a receita vai estar reservada no orçamento do município.
Sim, então ela verdade. tem que ser utilizada, carimbada para aquela finalidade. Ela não pode ser utilizada para outra coisa. O orçamento participativo tinha algum recurso que era separado, mas acabava indo para outras finalidades. Então ficaram muitas obras sem serem executadas. Hoje não, o governo municipal de Belo Horizonte, ele não pode desviar o recurso do orçamento participativo de execução obrigatória para outra finalidade. Ele vai ter que mostrar para a população que usou aqueles 33 milhões para implantar obras que foram eleitas no orçamento participativo. E assim, uma comunidade que tem uma obra para ser feita, como que ela faz para conseguir participar desse... Olha, tem algumas obras que elas podem, a população pode procurar a gente, os vereadores nos gabinetes podem me procurar. Aliás, eu vou até, se me permitir, passar aqui minhas redes sociais. Siga a gente lá, mande sua demanda para a gente, @vereador Wilsinho da Tabu. Não, desculpa, @Wilsinho da Tabu, sem o vereador. @Wilsinho da Tabu. Você vai entrar no meu Instagram, vai entrar no meu YouTube, no meu Facebook e no meu Twitter. E você pode, através desses canais de comunicação, encaminhar sua demanda para a gente. Porque o orçamento impositivo ele pode também ser destinado, recurso, para poder fazer algumas obras na cidade de Belo Horizonte. Por exemplo, essas 2 pontes, eu mandei R$300 mil para cada uma para que fosse executada. Né, essas passarelas que hoje já estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Sim. E aí, me conta uma coisa. E o Sinho da Tabu? Por que Tabu? Todo mundo pergunta. Eu vou te contar. A gente tinha um comércio que chamava Tabu Calçados. E meu pai, nós somos de uma família de 11 irmãos. Meu pai chamava Wilson Melo e eu, Wilson Júnior. Mas o pessoal, a sapataria chamava Tabu e o pessoal me chamava de Wilsinho da Tabu. Meu pai de Wilson e eu fiquei Wilsinho da Tabu. Aí eu perguntei ao meu pai, todo mundo me pergunta por que Tabu? Por que a sapataria chama Tabu? Porque tabu é uma coisa que não acaba. Você quebra um tabu, mas tem outro. Tabu, se um não é quebrado, o outro dá sequência. Então nunca vai acabar o tabu. Então eu falei, então tá certo. Então eu vou adotar esse nome mesmo. O pessoal já me chama de Wilsinho da Tabu. Então fica lá. Siga a gente nas redes sociais. @Wilsinho da Tabu. Nós estamos com muitos comentários aqui, ó. Inclusive o pessoal falando dessa questão das crianças aí passando de ano sem saber nada. Ó. Isso é muito sério, sim. sério. Tem alguma pergunta? Se tiver pergunta, vamos ver aqui as responder. Perguntas, gente. Espera aí que eu tô sem óculos. Igual. Você que está aí acompanhando esse podcast, vai lá Aqui, ó, tem uma pergunta. No YouTube e siga o Fala para mim. Fale para mim. Vai lá e siga, fale para mim. Aqui você vai ter muitos podcasts falando da sua região, da sua cidade, falando de política, falando de coisas importantes para nossa cidade. Vai lá e siga. Ó, gente, nós estamos com uma rifa, tá? Nós estamos sorteando um rodízio lá no Baby Beef para 2 pessoas, final do mês. Vai lá, eu vou deixar lá no meu Instagram, no Bebotelho 11. E aí, quem quiser a rifa lá, só chamar lá. Essa rifa é para manter o canal do podcast, tá, gente? Só para esclarecer. Uma pergunta. Qual é seu apoio em projetos sociais que realmente dê resultados? Bom, todo projeto social sério que dá resultado, o nosso apoio sempre será total. É importante, né, que as entidades que fazem esses trabalhos sociais importantes para a cidade de Belo Horizonte, eles já tenham um serviço prestado há mais tempo, tenham um histórico de prestação desse serviço,
e que também estejam inscritos no Conselho de Assistência Social, ou no Conselho do Idoso, ou no Conselho da Criança e do Adolescente. A entidade estando com a documentação toda em dia e registrada nesses conselhos, a gente consegue fazer uma visita ao local, ver lá a seriedade do trabalho que é executado e também destinar recursos. Não só eu, vereador Ilcinda Tabu, mas como todos os outros 40 vereadores. Sim, verdade. E aí outra pergunta aqui, quais seus projetos futuros junto às comunidades? Eu adoro estar nas ruas, conversando com as pessoas. Eu vou continuar nas ruas, conversando com as pessoas. Eu vou continuar vendo o que a cidade produz de melhor, vendo as festividades. Nós estamos num período tão gostoso da cidade, que são os períodos das festas juninas. Ontem mesmo eu cheguei de viagem e fui direto para uma festa junina. A festa junina da Charanga, lá da rua São Roque, lá no bairro Horto. Sensacional. As famílias reunidas, aquelas guloseimas sendo vendidas nas barraquinhas, gerando emprego, gerando renda para aquela população. É fundamental que a cidade fomente, dê mais carinho, mais atenção para quem produz esse tipo de evento em Belo Horizonte. O pessoal está aqui falando educação sucateada, saúde péssima. O pessoal está aqui descendo. Tem que fazer isso mesmo, tem que cobrar. Tem que cobrar. Sim, tem que cobrar. Tem que cobrar e você, como vereador, você tem que ouvir o povo para levar lá e falar com o prefeito lá, o povo está reclamando, tem que resolver. Ele não quer continuar prefeito. E eu falo que o prefeito inteligente atende os vereadores. O vereador que pede as coisas para a cidade, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser atendido, porque ele não está pedindo para ele. O vereador que pede as coisas, uma melhoria, uma obra, que pede melhores condições de atendimento numa unidade básica de saúde, numa UPA, ele tem que ser atendido. Porque o prefeito que faz isso é um prefeito inteligente, porque ele não está atendendo unicamente o pedido do vereador, ele está atendendo o pedido da população de Belo Horizonte. E quando ele deixa de fazer isso, ele não deixa de atender o vereador. Ele deixa de atender a população de Belo Horizonte, que o elegeu para que melhorasse a vida da população. E assim, a gente retrocedeu demais, né, com o Calil na prefeitura. Porque ele não tinha ouvido, né? Eu não tive possibilidade de diálogo algum com o prefeito Calil. Hoje a gente tem uma possibilidade de diálogo com o Fuad Noman. Mudou muito, né, a tratativa entre a Câmara Municipal e o Poder Executivo. Hoje a gente conversa sobre melhorias na cidade em todas as temáticas. Eu já estive recentemente com o secretário de Educação, estive com o secretário de Meio Ambiente, estive hoje com a secretária Adriana Branco, Secretaria de Esportes, onde a gente está desenvolvendo, junto com a Secretaria de Esportes, algumas ações importantes para a cidade de Belo Horizonte. Então é isso, uma cidade que as entidades, né, se comprometem a cuidar da cidade, dialogam, né, o executivo dialoga bem com o executivo, com o legislativo com o executivo, a cidade toda tende a ganhar. Sim. Aí a Valéria está aqui falando, vai voltar nossos filhos para trás? Isso é algo realmente que está preocupando as pessoas. E assim, a mesma fala de um é a mesma fala do outro. Não pode colocar o filho para frente se ele ainda não aprendeu o que deveria aprender. Mas é o que está acontecendo. Né? Isso é muito ruim. Isso é um malefício para todos que estudam, para as mães, né, que vê as suas crianças sem saber fazer uma conta direito, sendo aprovado para a série subsequente, né? Sem saber a geografia, sem saber a matemática, sem saber a química, a física, a biologia. O aluno tem que ir para a escola e tem que aprender. Agora, escola é para ensinar. A educação tem que partir de dentro de casa, viu, gente?